O sal secava em crostas brancas nos vidros do solar, antes mesmo do meio da manhã, e o cheiro de pedra úmida subia das escadas como se o mar tivesse encontrado um jeito de morar ali dentro. No alto do penhasco, Ranmouth já não parecia uma casa de família. Parecia uma coisa cansada, grande demais para os poucos passos que ainda ecoavam por seus corredores. Tobias, duque de Ranmouth, deixara aquilo acontecer. Nunca é de uma vez, tu sabes. Uma casa antiga não desaba no mesmo dia em que a tristeza entra por uma porta. Ela vai cedendo aos poucos. Primeiro fecha-se uma ala por causa do vento, depois apaga-se uma lareira por economia. Em seguida dispensa-se um criado, depois outro, até que o silêncio começa a servir de mordomo para a dor. Foi assim desde a tempestade que lhe tomara a esposa e os 2 filhos no mar. A embarcação saíra ao cair da tarde, com céu duro e água escura, e jamais voltara. Desde então, Tobias passava pelos aposentos da família como quem atravessa uma igreja abandonada, sem tocar em nada, sem pedir que nada fosse movido. Os criados antigos ainda falavam baixo quando ele surgia, mas era por hábito de luto. A senhora Morrow, governanta havia mais de 30 anos, mandava esfregar os pisos, remendar cortinas, secar a prata manchada, embora soubesse que nenhum brilho pegava direito numa casa onde as janelas viviam fechadas contra o vento. O cozinheiro velho fazia caldos simples, peixe cozido, pão escuro, coisas que se sustentavam sozinhas sobre a mesa. Ninguém ousava sugerir mudança. O duque pagava o que podia, adiava o resto e deixava o tempo fazer o serviço cruel de gastar tudo. Mas o tempo, naquela semana, trouxera visita. Pouco depois das 11, quando a chuva miúda batia nos caixilhos como dedos impacientes, um carro subiu a ladeira do penhasco trazendo o Sr. Anstruther, advogado da família. O homem entrou com o couro das botas molhado, as luvas cheirando a frio e o rosto de quem preferia lidar com funerais a dar más notícias a um homem vivo. Tobias recebeu-o na antiga sala de mapas, onde o papel das paredes se soltava nas emendas e a ferrugem marcava a tranca da janela virada para o mar. O prazo começou, Vossa Graça, disse o advogado, depois de quebrar o lacre de uma pasta comprida. O morgadio não deixa espaço para dúvida. Tobias não respondeu logo. Ficou olhando para a chuva escorrendo no vidro, como se a sentença pudesse se dissolver ali. O senhor deve contrair novo matrimônio dentro de 1 ano, continuou Anstruther, com a voz seca. Se não o fizer, a propriedade, com todas as terras, rendas e direitos, passará ao ramo de Vane. Foi só então que ele se moveu, muito pouco, um músculo no maxilar, a mão fechando devagar sobre o braço da cadeira. Silas Vane, o primo distante, o herdeiro presuntivo, o homem que sorria demais em velórios e já perguntara mais de uma vez quantos telhados de Ranmouth ainda valiam conserto. Se tu quiseres continuar comigo por essa história, já te inscreve no canal e deixa teu like. Porque naquela mesma tarde, Tobias tomou uma decisão tão fria que até o vento do penhasco pareceu recuar quando ouviu o nome da única mulher a quem ele pensou em propor casamento. A decisão, quando veio, não pareceu coragem, pareceu cansaço. Depois que o advogado partiu, Tobias permaneceu na sala de mapas por longo tempo, com o cheiro de lã molhada ainda preso no ar e a chuva desenhando fios tortos no vidro. A pasta do morgadio ficou aberta sobre a mesa, pesada como uma pedra. Havia ali linhas secas, nomes antigos, condições escritas por homens mortos que ainda governavam a vida dos vivos. Se ele não se casasse dentro de 1 ano, Ranmouth passaria para Silas Vane com as terras, os arrendamentos, os direitos sobre o cais e até a pequena enseada onde os barcos do porto buscavam abrigo quando o tempo fechava. Tobias conhecia o primo o suficiente para saber o que aquilo significava. Silas não deixaria a casa morrer por negligência. Faria pior. Venderia pedaços dela com um sorriso educado, arrancaria renda de onde pudesse, trocaria lealdade antiga por lucro rápido e chamaria aquilo de administração moderna. As famílias do porto, que já viviam entre maré e dívida, ficariam à mercê de um homem que jamais sentira cheiro de rede molhada nas mãos. No dia seguinte, antes mesmo de a névoa levantar do penhasco, Tobias mandou selar o cavalo. O estabulário estranhou. A última vez que o duque descera à vila por assunto de propriedade já se perdera na memória de todos. Mesmo assim, ninguém fez pergunta.
Só apertaram mais a manta sobre a cela e observaram em silêncio enquanto ele saía pelo caminho de cascalho encharcado, entre moitas vergadas pelo vento e muros cobertos de líquen. O porto o recebeu com os sons de sempre, e justamente por isso pareceu quase ofensivo. Cordas batendo em mastros, gaivotas brigando sobre caixas de peixe, o cheiro forte de sal, alcatrão e escama fresca, homens descarregando barris, mulheres sacudindo aventais nas portas, crianças correndo atrás de um aro de metal pela lama. A vida seguia ali embaixo com uma teimosia que o deixava desconfortável, como se o mundo não tivesse recebido o aviso de que uma parte dele afundara anos antes. Foi ao armazém de mariscos arrendado pela propriedade. Ouviu queixas sobre telhas soltas, papéis atrasados e cobrança mal lançada. Escutou tudo com aquela mesma expressão fechada que os criados conheciam tão bem. Mas ao sair, um incidente pequeno reteve sua atenção. Perto da capela do cais, uma rajada arrancou folhas de um caderno das mãos de um menino. Antes que o garoto começasse a chorar, uma mulher de casaco escuro avançou pela rua de pedra, prendeu o chapéu com uma mão e agarrou as páginas com a outra, uma a uma, sem se importar com o vento cortando o rosto. Ela devolveu o caderno ao menino e disse, num tom calmo, "Se perdes as palavras, Thomas, ainda te restam as mãos. Segura melhor da próxima vez." Não havia doçura estudada naquela voz, havia firmeza. O velho Meekin, capataz dos depósitos, percebeu para onde Tobias olhava e limpou a garganta. "A senhorita Penhale, vossa graça, ensina as crianças do porto, faz cartas, contas simples, o que aparecer. Mulher séria." Tobias continuou observando. A professora recolheu mais 2 folhas presas junto ao trilho molhado, endireitou-as com cuidado e só então levantou os olhos. Não o saudou com pressa, não baixou a cabeça como quem teme ser vista, apenas reconheceu quem ele era e seguiu o caminho. Mais tarde, de volta ao solar à beira do penhasco, enquanto a lama secava nas botas e a governanta mandava reacender o fogo da biblioteca pequena, Tobias pronunciou um nome que ninguém esperava ouvir naquela casa. "Peça à senhorita Verity Penhale que venha amanhã." E a senhora? Morrow, com a mão ainda pousada na bandeja de chá, entendeu na mesma hora que o duque acabara de escolher a mulher a quem faria a proposta mais fria de toda a sua vida. A notícia chegou ao porto antes da carruagem. Quando o rapaz das cavalariças de Renmouth parou diante da capela com o bilhete dobrado no bolso, já havia 2 peixeiras olhando de lado, um velho remendando rede sem tirar os olhos da cena e 3 crianças cochichando junto à porta da escola. Verity Penhale saiu da sala com giz nos dedos e o cheiro de carvão úmido preso ao chale. O menino entregou o recado com um embaraço tão visível que ela quase teve pena dele. "Por ordem de sua graça, o Duque de Renmouth solicita a presença da senhorita Penhale amanhã, às 11 horas. Só isso. Papel grosso, letra firme, selo vermelho ainda inteiro. Verity leu de novo. Era esse o tipo de autocontrole que fazia muita gente confundir reserva com frieza. Por dentro, porém, ela calculava depressa. Pedido de doação para a escola? Reclamação de alguma aula dada a filhos de arrendatários? Algum erro em cartas copiadas para a propriedade? Ou coisa pior, porque um duque em luto não mandava buscar uma professora pobre sem motivo sério. Naquela tarde, ela manteve a rotina como pôde. Corrigiu a leitura de Thomas, separou 2 meninas que discutiam por causa de uma ardósia quebrada e fechou a sala ao escurecer com os dedos já dormentes de frio. Depois subiu para o quarto alugado sobre a venda de cordas, onde o cheiro de arenque, sabão barato e madeira encharcada subia pelo assoalho. Sua vida inteira cabia ali com uma clareza quase ofensiva. Cama estreita, bacia de louça rachada, 2 mudas de vestido, uma pilha de cadernos, meia dúzia de livros gastos e uma caixa de fitas que pertencia à mãe. Se o duque pretendia lembrá-la de sua posição, o quarto já o fazia sem ajuda. No dia seguinte, a carruagem veio buscá-la cedo demais. O caminho até o solar à beira do penhasco foi feito sob um céu baixo, cor de estanho. As rodas afundavam no barro e o mar surgia entre os morros como uma lâmina escura. Quando a casa apareceu, Verity entendeu por que as pessoas do porto ainda falavam dela como se fosse uma criatura viva. As pedras altas estavam manchadas de sal, algumas janelas pareciam cegas. Havia grandeza ali, sim, mas uma grandeza sem calor, como uma igreja fechada no inverno. A senhora.
Morrow recebeu-a com polidez rigorosa e a conduziu não ao salão principal, mas a uma biblioteca menor, onde o fogo ardia baixo e quase não vencia o cheiro de papel velho e umidade. Verity ficou de pé junto à mesa redonda, com as luvas apertadas nas mãos. Ouviu o relógio do corredor bater 11 horas. Um instante depois, a porta se abriu. Tobias entrou sem pressa. Trazia o casaco escuro ainda úmido nos ombros, como se tivesse vindo de fora a pé, embora não houvesse necessidade disso. Seus olhos pararam nela por um momento que pareceu longo demais para ser casual. Não havia gentileza estudada em seu rosto. Também não havia crueldade, só cansaço e uma espécie de decisão que já se tornara mais pesada do que ele podia carregar sozinho. Senhorita Penhale, disse ele, Vossa Graça. Ele indicou a cadeira diante da lareira, mas permaneceu em pé. Isso, por si só, fez o ar da sala mudar. Peço perdão por convocá-la sem explicação prévia, falou com voz baixa. O assunto é de natureza particular, e se eu não estivesse obrigado pelas circunstâncias, jamais a teria envolvido nele. Verity sentiu o frio escapar das janelas e entrar pela espinha. Então o Duque apoiou a mão sobre o encosto da cadeira, fitou o fogo por um segundo e disse: Desejo fazer-lhe uma proposta de casamento. Durante um segundo, o relógio no corredor pareceu bater alto demais. Verity não se sentou. Continuou de pé, com as luvas apertadas entre os dedos, como se o couro fino pudesse lhe devolver algum controle sobre aquela sala, sobre aquele homem, sobre a frase inacreditável que acabara de ouvir. Tobias também não repetiu a proposta. Deixou que ela existisse entre os dois com toda a sua aspereza, sem enfeitá-la. Foi ela quem falou primeiro. Suponho, Vossa Graça, que não se trate de afeto. A resposta veio sem hesitação. Não. A clareza quase doeu mais do que uma mentira polida teria doído. Ainda assim, Verity preferiu aquilo. Havia um tipo de crueldade mais suportável quando vinha inteira. Tobias deu alguns passos até a mesa. O fogo baixo riscava de laranja a borda do casaco escuro, mas não lhe amolecia o rosto. O morgadio exige novo matrimônio, disse ele. Se eu falhar, Ranmouth passará a meu primo Silas Vane. Não o considero digno da casa, das terras ou das pessoas que dependem delas. E por que eu? Ele sustentou o olhar dela. Não havia embaraço, só um cansaço severo. Porque preciso de uma mulher de boa reputação, inteligência reconhecida e independência bastante para compreender um acordo sem fantasia. A senhorita Penhale vive de seu trabalho. Conhece necessidade. Julguei que preferiria a verdade a um cortejo hipócrita. Verity sentiu o calor da lareira no rosto, e mesmo assim, as mãos continuaram frias. Havia ofensa naquela lógica, sem dúvida. Também havia respeito, de um tipo raro e quase desagradável. Ele não a tratava como criatura romântica, nem como ingênua a ser comprada com promessas vagas. Tratava-a como alguém capaz de encarar um cálculo duro. Tobias continuou, medindo cada palavra. Se aceitar, terá residência aqui, renda própria e plena liberdade para manter sua escola. Não exigirei intimidade além do que a lei e a aparência tornem inevitável. Nossos aposentos poderão ser separados. A administração da casa continuará nas mãos da Sra. Morrow. A senhorita não será exposta a deveres sociais além do estritamente necessário. Ela quase riu. Não por humor, mas por espanto. Vossa Graça descreve um casamento de fria distância, como outros homens descreveriam a compra de um terreno. Um leve movimento passou pelo rosto dele. Talvez vergonha, talvez simples reconhecimento. Não pretendo disfarçar a natureza do que ofereço. Verity caminhou até a janela. O vidro estava gelado. Lá fora, o jardim voltado para o mar era um emaranhado de galhos pretos e canteiros vazios. Mais abaixo, o penhasco caía para a espuma cinzenta. Ela pensou no quarto sobre a venda, nas contas por vencer, nos meninos do porto dividindo um único livro, na vida estreita que conhecia tão bem. Pensou também no que significaria subir aquelas escadas todos os dias como esposa de um homem que a escolhera por conveniência e franqueza. E se eu recusar? A senhorita sairá daqui sem qualquer prejuízo. E se eu aceitar? Quem nesta casa espera que eu finja ser amada? Tobias demorou um momento a responder. Quando respondeu, a voz saiu mais baixa. Ninguém, se eu puder evitar. Aquilo, de algum modo, pesou mais do que o resto, porque não era promessa de ternura, era promessa de fronteira. Verity voltou-se para ele devagar. Peço uma noite para pensar. Ele inclinou a cabeça. É justo.
A senhora Morrow foi chamada para conduzi-la até a saída, mas, ao atravessar a galeria comprida além da biblioteca, Verity viu uma porta entreaberta que o vento fizera gemer sobre as dobradiças. Lá dentro, sob lençóis brancos cobertos de pó fino, havia retratos, brinquedos pequenos e um cavalinho de madeira quebrado junto à parede. Ela parou e, atrás dela, a voz da governanta saiu num sussurro aflito. "Não, senhorita. Esse quarto não deve ser aberto." A governanta fechou a porta do quarto proibido com mais força do que pretendia, e o som seco da madeira seguindo o trinco acompanhou Verity até a carruagem. No caminho de volta, ela quase não viu a paisagem. O balanço das rodas, o cheiro de couro molhado, o vidro embaciado pela própria respiração, tudo parecia distante diante daquela proposta impossível e daquela casa cheia de coisas que ninguém ousava tocar. Na vila, o mundo insistia em continuar pequeno e concreto. Havia lençóis duros de sal secando em cordas baixas, um menino vendendo mexilhões numa cesta torta, a dona da venda ralhando com um gato que tentava alcançar a barrica de peixe. Verity subiu ao quarto sobre a loja e acendeu a vela com dedos pouco firmes. A chama iluminou o teto manchado, os livros gastos e o tinteiro quase vazio sobre a mesa. Ali, a pergunta mudava de forma. No solar à beira do penhasco, aquilo parecera uma ofensa fria. No quarto alugado, parecia também uma porta, estreita, desconfortável, mas uma porta. Ela não tinha pai vivo a quem pedir conselho, nem mãe para dizer que o coração pressente mais do que a razão. Tinha apenas a senhora Nettle, viúva do dono da venda, que lhe levava chá em caneca grossa quando o inverno apertava. Nessa noite, a velha sentou-se na beira da cama, ouviu o relato pela metade e ficou um longo tempo mexendo na borda do avental. "Homem rico também faz trato ruim, minha filha", murmurou. "Mas trato ruim dito às claras, às vezes machuca menos do que favor bonito que cobra depois." Verity sorriu sem alegria. Era o tipo de verdade que cheirava a peixe, fumaça e cansaço. O tipo de verdade que sobrevivia. Ela não dormiu. Ficou escutando o vento passar pelas frestas e lembrando o rosto de Tobias ao falar do primo, da casa, da necessidade. Não havia desejo nele, tampouco havia desprezo. O que a perturbava era justamente isso. Ele a via com nitidez bastante para propor um casamento sem mentiras, e distância bastante para julgar que isso poderia bastar a ambos. Ao amanhecer, quando a luz pálida começou a tocar as vidraças, Verity já sabia que não tomaria a decisão como moça sonhadora, nem como mártir ofendida. Se aceitasse, aceitaria de olhos abertos. Ela voltou a Ranmouth antes do meio-dia, com o mesmo vestido escuro e uma firmeza nova no andar. A senhora Morrow conduziu-a outra vez à biblioteca pequena. O fogo crepitava abaixo. Tobias esperava junto à janela, uma das mãos para trás, como quem já se preparara para ouvir recusa e suportá-la sem discussão. "Vossa Graça", disse Verity, sem sentar, "considerarei sua proposta em termos práticos, mas se eu entrar nesta casa, não o farei sem condições." Pela primeira vez desde que ela o conhecera, algo muito leve atravessou a expressão dele. "Atenção. Quais condições?" Ela ergueu o rosto. "A primeira é que continuarei com minha escola no Porto. A segunda é que terei renda estabelecida em meu próprio nome, não em mesadas sujeitas ao humor alheio. E a terceira, nesse ponto, até o tic-tac do relógio pareceu suspender-se. A terceira é que eu não ocuparei, sob hipótese alguma, os aposentos de sua falecida esposa." A terceira condição ficou entre eles como uma vela acesa num quarto sem ar. Tobias não se moveu de imediato. O fogo estalou na grelha. Lá fora, uma rajada fez a vidraça gemer, e Verity teve a impressão estranha de que a própria casa escutava a resposta dele. Aquilo tocava num ponto que ninguém em Ranmouth parecia nomear em voz alta. Mesmo a senhora Morrow, com todo o seu zelo, falara do quarto proibido como quem fala de um túmulo. Por fim, ele disse: "Concordo." Verity piscou, quase desconfiada de ter ouvido mal. Sem discussão? Sem discussão. A simplicidade da resposta a desarmou mais do que qualquer resistência teria desarmado. Tobias virou-se então para a escrivaninha, abriu uma gaveta e retirou uma folha já preparada com a firmeza de quem passara a noite anterior pensando não no casamento em si, mas nas margens dele. Havia números, cláusulas breves e uma linha reservada ao advogado. "A renda será registrada em seu nome, como pediu.
não dependerá de minha boa vontade nem de humor doméstico. Quanto à escola, continuarei a custeá-la, se a senhora concordar em manter-se à frente dela. Verity notou o pequeno deslize. Senhora. Ainda não era, e, no entanto, já pairava sobre a sala uma mudança de lugar. Ela aproximou-se da mesa. O papel cheirava a tinta fresca. O texto era seco, limpo, quase severo. Havia garantias. "E onde pretende alojar-me?" perguntou. Ele ergueu os olhos. "Na ala leste, junto aos aposentos que eram de uma tia minha. Recebem mais luz pela manhã. Estão fechados há anos, mas podem ser preparados em poucos dias." Longe o bastante para satisfazer o decoro da casa? A pergunta foi mais aguda do que ela planejara. Tobias a recebeu sem irritação. Longe o bastante para lhe dar paz. Isso tinha peso. Era a forma torta que ele conhecia de oferecer proteção. Naquele mesmo dia, Anstruthers foi chamado de volta ao solar à beira do penhasco. Chegou ao entardecer com o rosto avermelhado pelo vento e o cheiro de cavalo molhado impregnado no sobretudo. Ouviu a decisão de Tobias, lançou um olhar rápido para Verity e seu espanto só foi vencido por sua disciplina profissional. "Será necessário agir depressa, Vossa Graça", disse ele. "Os papéis podem estar prontos em poucos dias. Quanto mais sóbria a cerimônia, menos margem para comentário, embora comentário receio seja inevitável." "Comentários eu não posso impedir", respondeu Tobias. "Precauções, sim. Mas comentário, tu sabes, nunca caminha sozinho. Caminha com suspeita, com inveja e com gente que fareja vantagem onde os outros veem apenas escândalo. E a poucas milhas dali, na propriedade menor de Greythorn, Silas Vane recebeu a notícia na hora do jantar. Leu o bilhete uma vez, leu-o outra, e sorriu daquele jeito manso que alguns homens usam quando acabam de encontrar a rachadura exata numa parede antiga. Na manhã seguinte, enquanto em Ranmouth se tiravam lençóis dos móveis da ala leste e se acendiam fogos que não ardiam havia anos, Silas ditava uma carta a seu procurador. "Quero saber", disse ele, girando o cálice entre os dedos, "se um matrimônio feito por pressa pode ser desfeito por prova." E, quando o criado levou a carta, Verity ainda não sabia que, antes mesmo de vestir um anel, já começara a ser vigiada. A vigilância começou antes dos sinos. Nos dias que seguiram, Ranmouth mudou de ritmo sem realmente ganhar vida. Na ala leste, criadas abriram janelas emperradas, bateram tapetes no pátio e acenderam braseiros que soltavam cheiro de carvão e ferrugem. Tiraram capas de linho dos móveis, trocaram bacias rachadas, arejaram colchões. Nada daquilo parecia preparação para a festa, parecia preparação para uso, para necessidade. Verity vinha e voltava do porto com a discrição possível, ainda dando aula, ainda ouvindo cochichos cessarem quando atravessava a rua. No terceiro dia, duas mulheres que vendiam peixe interromperam a conversa quando ela passou. No quarto, mais tarde, a senhora Nettle tentou fingir leveza enquanto dobrava um chale sobre a cama. "Vão falar de qualquer jeito", disse a viúva. "Se tu casasses com um cocheiro, falariam. Casando com um duque, então..." Verity soltou uma respiração breve. Era a estranha sensação de já estar entre dois mundos, sem pertencer direito a nenhum. No porto, começavam a olhá-la como alguém que subira alto demais. Na casa grande, ela ainda seria a professora pobre que chegara por uma porta lateral. A cerimônia foi marcada para a manhã de sexta-feira, cedo, na capela da vila. Tobias escolheu a hora com frieza prática. Menos curiosos àquela hora. Menos carruagens na estrada, menos chance de transformar o casamento de fria distância em espetáculo para olhos ociosos. Ainda assim, quando Verity chegou, o ar já estava cheio daquele murmúrio específico que nasce quando uma comunidade percebe que vai presenciar algo improvável. O interior da capela cheirava a pedra molhada, cera e lã úmida. Havia poucas pessoas. O Sr. Anstruthers, com os papéis protegidos sob o braço. A Sra. Morrow, rígida em seu melhor vestido escuro. Um lacaio grisalho, escolhido para servir de testemunha. Duas mulheres do porto, chamadas para dar aparência regular ao ato. E Tobias, diante do altar, de casaca negra, imóvel como se estivesse ali por dever militar. Verity usou seu vestido mais simples de lã azul escura, sem renda nova, sem adorno além do broche de estanho que fora de sua mãe. Quando entrou, sentiu todos os olhos pesarem por um instante sobre a bainha modesta, as luvas gastas, a falta de brilho.
gatilho. Depois sentiu algo ainda mais difícil, o olhar dele pousando nela com uma atenção contida, quase severa, como se estivesse verificando se ela ainda escolheria atravessar o espaço entre a porta e o altar. Ela atravessou. As palavras do pároco saíram conhecidas, antigas, tão repetidas que quase perdiam o sentido. Mas não o perderam, pelo menos não para Verity. Cada frase parecia bater na madeira dos bancos e voltar mais nítida. Honra, dever, proteção, fidelidade. Tobias respondeu no momento exato, sem vacilar. Quando foi a vez dela, a própria voz lhe pareceu vir de um lugar mais fundo do que o medo. O anel era simples, liso, frio contra sua pele. Ao saírem da capela, o vento do mar atingiu o rosto dela como um despertar brusco. Houve apenas o ranger da carruagem à espera e o silêncio cauteloso de duas pessoas que já estavam casadas e ainda mal se conheciam. No caminho de volta ao solar à beira do penhasco, Tobias falou pela primeira vez desde o altar. Se a senhora desejar permanecer no porto até que os aposentos estejam inteiramente prontos, não farei objeção. Verity virou o rosto para ele. O vidro da janela tremia com a estrada ruim. Sou sua esposa desde esta manhã, Vossa Graça. Se eu hesitar agora, darei à casa inteira motivo para concluir que também eu considero isto uma farsa. Ele não respondeu. Mas quando a carruagem venceu a última curva e Renmouth surgiu contra o céu cinzento, a grande porta já estava aberta, e no alto da escadaria, uma fila de criados esperava para ver quem, afinal, o duque trouxera para dentro. A fila de criados não se desfez quando a carruagem parou. Verity desceu com a mão firme no degrau, sentindo o vento puxar o véu simples preso ao chapéu e o cheiro de maresia bater no rosto como uma recepção pouco amável. As pedras da escadaria estavam úmidas. No alto, a senhora Morrow mantinha a compostura de sempre, mas os demais não escondiam a curiosidade. O copeiro velho curvou-se. A criada mais moça arregalou os olhos para o vestido sem rendas. Um rapaz das cocheiras baixou a cabeça depressa demais, como quem temia ser pego olhando. Tobias subiu ao lado dela, não oferecendo o braço além do que o protocolo pedia. Ainda assim, sua presença continha o pior da cena. Bastou um olhar dele para que os criados se recompusessem. A governanta fez as apresentações necessárias, secas e corretas. Esta é sua graça, a duquesa de Renmouth. Ouvir aquilo em voz alta foi mais estranho do que o anel. Verity sentiu a palavra pousar sobre si como um manto que não aquecia. Seguiu a senhora Morrow pelo vestíbulo, onde o cheiro de cera velha mal vencia o odor de pedra fria. Passaram por retratos escurecidos, por um relógio alto que atrasava alguns minutos e por um corredor onde a corrente de ar fazia as chamas dos castiçais vacilarem. A ala leste estava limpa, porém desabitada há tempo demais. Os móveis eram bons, os tapetes gastos nas bordas. Havia uma cama com dossel simples, uma escrivaninha perto da janela e uma lareira já acesa. Tudo arrumado com cuidado suficiente para não parecer abandono, mas sem qualquer toque de acolhimento. A senhora encontrará água quente em meia hora, disse a governanta. Se desejar chá, pedirei que tragam. Obrigada. A senhora Morrow hesitou à porta, como se quisesse dizer algo mais. No fim, limitou-se a ajeitar uma dobra da colcha. A casa aprenderá, murmurou. Leva tempo, só isso. Quando Verity ficou sozinha, tirou as luvas devagar e pousou a mala pequena sobre a cadeira. Havia silêncio demais naquele quarto. Não o silêncio comum de fim de tarde, mas um silêncio atento, quase doméstico, como se as paredes estivessem esperando ver que tipo de mulher ela seria ali dentro. Aproximou-se da janela. O mar surgia entre os galhos nus do jardim, cinzento e inquieto. Em algum ponto distante, uma porta bateu. Depois vieram passos no corredor e um toque discreto. Era uma criada trazendo uma bandeja com chá fraco, pão e um envelope espesso sobre o guardanapo. Um recado de sua graça, disse ela, com os olhos baixos. Assim que a porta se fechou, Verity abriu o envelope. O papel trazia a letra firme que ela já reconhecia. Não havia saudação afetuosa, nem ao menos uma pergunta sobre o cansaço da viagem de volta. Havia, em linhas muito nítidas, um conjunto de regras. Refeições seriam tomadas separadamente, salvo necessidade. Certas alas da casa permaneceriam fechadas. O andar oeste não deveria ser frequentado sem aviso prévio. Ela poderia manter a rotina da escola, desde que informasse saídas e regressos à governanta. E, por fim, uma frase que fez o sangue dela esfriar. Para evitar mal-entendidos entre a criadagem e entre observadores externos, convém que Vossa Graça preserve discrição absoluta
quanto à natureza privada deste enlace. Verity releu devagar. Depois tornou a dobrar o papel, com precisão demais para mãos tão tensas. Era um casamento. E, no entanto, ali estava ela, instruída a mover-se pela própria casa como visita sob cautela. Quando o relógio do corredor bateu 7 horas, a lareira começou a morrer mais cedo do que deveria, e alguém, do lado de fora, experimentou a maçaneta do quarto dela. A maçaneta tornou a ceder, desta vez com um toque mais decidido, e Verity abriu a porta antes que a pessoa ali fora precisasse insistir. Era a criada do chá, ofegante, com as faces vermelhas de frio e um molho de chaves tremendo na mão. Perdão, Vossa Graça, eu vim avisar que a lenha desta lareira está úmida. O fogo não vai durar. Verity olhou por cima do ombro para as chamas já encolhidas, consumindo-se em estalos fracos e fumaça amarga. O quarto começava a esfriar depressa. Pelas frestas da janela entrava um fio de vento salgado que fazia a cortina se mover como respiração curta. Não há mais lenha seca nesta ala? A moça hesitou. Nesta ala não, senhora. O temporal atrasou tudo. A senhora Morrow mandou aquecer o aposento pequeno junto à galeria, mas a chaminé voltou a fumar. O único fogo que se mantém aceso sem falha esta noite é lá em cima. Lá em cima onde? A criada baixou ainda mais a voz, como se a própria casa pudesse considerar aquilo indiscrição. Na torre voltada para o mar. Sua Graça costuma recolher-se ali quando o vento vira do norte. Verity ficou alguns segundos em silêncio. O recado das regras ainda estava sobre a mesa. Refeições separadas, discrição absoluta, alas vedadas. E agora, na primeira noite de casamento, a casa lhe informava que o único lugar realmente aquecido era justamente o retiro do homem que acabara de lhe impor distância por escrito. A criada torceu o avental nas mãos. Se Vossa Graça preferir, posso trazer mais cobertores. Cobertores molhados de frio de pedra não fariam milagres. Verity conhecia o inverno melhor do que qualquer protocolo. Conhecia o jeito como ele se instala nos ossos quando uma pessoa finge que pode suportar por orgulho o que não deve suportar por sensatez. Mostre-me o caminho, disse ela. Subiram por uma escada estreita de serviço, onde o cheiro de fuligem se misturava ao da maresia. O vento batia lá fora com força bastante para fazer o corrimão vibrar de leve sob a mão. Em certos degraus, a pedra estava tão gelada que o frio atravessava a sola dos sapatos. A criada parou diante de uma porta baixa de carvalho escurecido. Aqui, senhora. Verity dispensou-a com um aceno e esperou que os passos da moça se apagassem escada abaixo. Então pousou a mão na madeira. Do outro lado vinha um calor discreto, real, e outro cheiro também. Pão recém-cortado, peixe quente, chá forte demais para o gosto fino da casa. Ela abriu a porta. A sala era menor do que imaginara, redonda, de teto curvo, com pedras nuas e uma única janela funda voltada para a escuridão do mar. O fogo ardia numa lareira estreita. Sobre uma mesa simples, sem prataria nem toalha, havia uma refeição modesta para uma pessoa. Pão escuro, peixe cozido, uma faca de cabo gasto, uma caneca de chá soltando vapor. Tobias fitou-a de imediato. Não pareceu surpreso de vê-la ali. Pareceu apenas cansado e, talvez por um breve instante, apanhado sem as defesas da casa grande. Vossa Graça, disse ele levantando-se. Verity deixou a porta fechar-se atrás de si com um baque abafado. Disseram-me, respondeu ela, que este é o único cômodo em Ranmouth onde o frio ainda aceita negociação. O olhar dele desceu, por um segundo, ao bilhete que ela ainda trazia dobrado na mão. Depois tornou ao rosto dela. E então Tobias fez um movimento em direção à segunda cadeira, como se nem ele soubesse ainda se deveria oferecê-la, ou mandar que ela voltasse para o gelo. O gesto dele ficou suspenso por um instante, quase indeciso. E então Tobias puxou a segunda cadeira para fora da mesa. Se desejar aquecer-se, Vossa Graça, pode ficar, disse ele. Não era minha intenção que lhe faltasse fogo no quarto. Verity entrou de vez. O calor da lareira não era abundante, mas era honesto, e naquela casa isso já parecia muito. Tirou as luvas devagar, aproximou-se da mesa e pousou o bilhete dobrado ao lado do prato vazio que ele, afinal, colocara diante dela. O som do papel sobre a madeira foi pequeno. Mesmo assim, ambos o ouviram. Suas instruções são minuciosas, ela disse. Tobias voltou a sentar-se. A luz do fogo tornava mais funda a sombra sob seus olhos.
Ranmouth vive de observação, rumores e hierarquia. Prefiro prevenir interpretações inconvenientes. E ainda assim, aqui estou eu. Porque o frio tem menos paciência com regras do que eu. Aquilo quase foi humor. Quase. Verity sentiu a surpresa passar por dentro dela como uma centelha curta. Sentou-se. Tobias cortou metade do pão e empurrou o prato na direção dela. Depois serviu peixe num segundo prato com movimentos simples, sem qualquer cerimônia de casa grande. Não havia criados, não havia prata polida, só a faca, o vapor subindo da comida e o mar batendo no escuro logo além da parede. Ela provou o chá primeiro. Estava forte e um pouco amargo. Melhor que congelar, murmurou. É o máximo de elogio que ele costuma receber, respondeu Tobias. Dessa vez houve, de fato, um fio de ironia. Tão discreto que quase se perderia se alguém não estivesse escutando com atenção. E Verity estava. Comeu em silêncio por alguns minutos. O peixe tinha gosto de manteiga simples e sal. O pão ainda guardava um resto de calor do forno. Do lado de fora, o vento raspava nas pedras da torre voltada para o mar como uma unha insistente. Depois de algum tempo, Tobias perguntou: Os meninos do porto leem bem no inverno? Era uma pergunta inesperada, sobre a escola. Verity olhou para a janela negra. Menos do que no verão, respondeu ela. As mãos ficam duras, a luz falha cedo, e muitos faltam quando os pais precisam deles no cais. Mesmo assim, insistem. Por quê? Verity olhou para a janela negra. Porque aprender uma palavra nova é uma forma pequena de não pertencer inteiramente ao que te aperta. Ele não comentou, mas o olhar dele mudou um pouco, como se tivesse escutado mais do que a frase dizia. O silêncio que veio depois já não era o mesmo silêncio da biblioteca, nem o da capela, nem o do bilhete. Era menos afiado, ainda cauteloso, sim, mas habitável. Quando terminaram, Verity pousou a caneca vazia e se levantou. Obrigada pelo calor, Vossa Graça. Tobias também se pôs de pé. Por um segundo, ficou tão perto que ela percebeu nele o cheiro limpo de sabão áspero, lã úmida e fumaça de lenha. Não recuou. Também não avançou. Se a lenha da ala leste falhar outra vez, disse ele, mande aviso à Sra. Morrow. Verity pegou o bilhete da mesa e ergueu-o levemente entre 2 dedos. Mandarei, mas suponho que a governanta não será o único aviso de que estive aqui. Ele acompanhou o movimento do papel com os olhos, compreendendo de imediato, porque no exato momento em que ela abriu a porta da torre, vozes cessaram no corredor de pedra logo além da escada, como se alguém tivesse acabado de se afastar rápido demais para ser apenas coincidência. No dia seguinte, a casa inteira parecia saber que alguma linha havia sido tocada durante a noite. Nada foi dito abertamente, claro. Em lugares como Ranmouth, a insolência raramente vinha em forma de palavra, vinha em pausas, em olhos que se baixavam tarde demais, em bandejas deixadas sobre mesas com cuidado excessivo, como se qualquer tilintar pudesse revelar mais do que devia. Verity percebeu isso logo ao descer para sair rumo ao porto. A criada que lhe trouxe o casaco evitou fitá-la. O mordomo grisalho abriu a porta com correção impecável, mas não conseguiu esconder a rápida curiosidade no rosto quando viu que ela já sabia o caminho da escada da torre. Verity nada comentou. Preferiu prender os botões das luvas com movimentos calmos e atravessar o vestíbulo como se a noite anterior não tivesse criado rumor algum. Era um tipo de dignidade que ela conhecia bem. Gente sem proteção aprende cedo que, quando não pode controlar a fala alheia, controla o próprio passo. No porto, o ar parecia mais áspero. O cheiro de peixe salgado, corda molhada e fumaça de carvão cobria tudo. As crianças chegaram à escola com os sapatos encharcados e os dedos vermelhos de frio. Thomas errou 3 vezes a mesma palavra, distraído demais para ler direito, até que enfim levantou os olhos do caderno. É verdade que a senhora agora mora lá em cima? Algumas crianças riram, outras fizeram silêncio, atentas. Verity colocou o livro na mesa e respondeu com a mesma serenidade com que ensinava contas. É verdade que continuo esperando que tu leias esta linha sem engolir metade das letras. A sala relaxou em pequenos sorrisos e a aula prosseguiu. Mas por dentro, ela sentiu o peso novo da situação.
A casa a observava. O porto também. O casamento que Tobias desejara manter contido já começava a adquirir público sem pedir licença. Quando voltou ao solar à beira do penhasco, ao fim da tarde, encontrou a senhora Morrow esperando por ela no corredor da ala leste. A governanta trazia nas mãos uma lista de lençóis e estoque de velas, mas o assunto não era aquele. Receio que tenha havido indiscrição, disse em voz baixa. Perguntas sobre onde Vossa Graça tomou calor ontem à noite. Feitas por quem? A governanta hesitou para tornar a resposta mais significativa. Por criados que não costumavam se interessar pela circulação da casa e por um cocheiro que leva recados, às vezes até Greythorn. Silas. Ele ainda não aparecera em Ranmouth, mas já estendia a mão até ali por meio de gente pequena e paga para escutar. Verity sentiu um frio diferente do da pedra, mais fino, mais afiado. Meu marido sabe disso? Não ainda. Achei prudente informar Vossa Graça primeiro. Verity ficou alguns instantes em silêncio. A escolha diante dela era delicada. Se contasse tudo a Tobias, pareceria alarmista na primeira semana de casamento. Se ocultasse, deixaria que ele fosse cercado sem perceber. E havia ainda outra camada, mais desconfortável. A noite na torre, por mais inocente que tivesse sido, soaria diferente na boca de quem quisesse torcê-la. Mais tarde, já no quarto, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta, sem selo, sem assinatura. Dentro, apenas uma linha, escrita com mão apressada e tinta ruim. Um casamento sem marido pode satisfazer um padre, mas não satisfará a lei. Verity leu uma vez, depois outra. O papel cheirava a mofo e dedos sujos de estábulo. Não era ameaça elegante, era aviso vindo de baixo, de alguém que via mais do que devia e entendia menos do que fingia entender. Ela fechou a mão sobre o bilhete e, desde a cerimônia, percebeu que o perigo não estava só em viver com Tobias. Estava em parecer, aos olhos certos, que não vivia com ele de modo suficiente. E naquela mesma hora, passos pesados se aproximaram pelo corredor, parando exatamente diante da porta dela. Os passos pararam diante da porta, e então veio uma batida única, contida, como se a pessoa do outro lado não quisesse assustá-la, nem dar margem a engano. Verity abriu. Era Tobias. Trazia uma vela numa das mãos e o rosto mais fechado do que de costume. A luz pequena subia por seu casaco escuro, acentuando o cansaço que ele quase sempre carregava entre os olhos e a boca. Não entrou de imediato. Primeiro olhou para o rosto dela, depois para a mão fechada em torno do bilhete amassado. A senhora. Morrow informou-me que houve perguntas na casa, disse ele. Achei prudente saber se a senhora for importunada. Verity afastou-se da porta sem responder logo. Ele entrou, e o quarto pareceu ainda menor com sua presença. O fogo na lareira estava melhor naquela noite, mas o ar conservava um frio fino junto às paredes. Ela estendeu o papel. Não sei se isto conta como importunação ou advertência. Tobias leu. Não mudou de expressão ao chegar à última linha. Esse foi, talvez, o aspecto mais inquietante. O conteúdo não o surpreendera por inteiro. Dobrou o papel com precisão e o colocou sobre a mesa. Silas começou cedo, murmurou. Então o senhor já esperava algo assim. Eu esperava observação, talvez mexericos, talvez sondagem entre os criados. Quanto a bilhetes anônimos... Ele soltou o ar devagar. Sim, eu deveria tê-los previsto também. Verity cruzou as mãos diante do corpo. Já não havia vantagem em delicadeza ornamental. Explique-me uma coisa, Vossa Graça. Que espécie de prova seu primo precisa recolher para nos prejudicar? Porque até agora, parece que todos nesta casa acreditam que um casamento pode ser invalidado por corredores frios e portas separadas. Tobias ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aproximou-se da janela, onde a vidraça devolvia apenas a escuridão e um reflexo pálido dos dois. O morgadio fala em matrimônio legítimo, disse por fim. A lei costuma aceitar a cerimônia, os registros, a declaração do pároco. Mas homens como Silas vivem de corroer o que é claro com o que se insinua. Se conseguir convencer bastante gente de que o nosso enlace foi apenas um contrato vazio, se reunir depoimentos, hábitos, ausências, distância excessiva, poderá forçar disputa. E numa disputa, reputação pesa tanto quanto papel. A verdade caiu entre eles com uma secura brutal.
Verity sentiu o rosto aquecer, não de vergonha, mas de indignação. Então não bastava que eu aceitasse casar, era preciso que eu aceitasse ser examinada. Nunca foi meu desejo expô-la a isso. Mas expôs. Ele recebeu o golpe sem se defender. Apenas inclinou a cabeça, como quem aceita a sentença merecida. Sim. O vento bateu na janela com força. Embaixo, em algum lugar da casa, uma porta fechou. Verity pensou no porto, na escola, na facilidade com que uma mulher podia ser transformada em suspeita só por existir num espaço que não lhe pertencia de origem. Pensou também na noite na torre, no pão partido ao meio, no silêncio menos áspero entre eles, e no fato de que até isso agora podia ser usado como peça de acusação. Foi Tobias quem voltou a falar, agora com a voz mais baixa. Se desejar sair disto, ainda há tempo. Ela ergueu os olhos. Como? Anstruter pode redigir um acordo privado. A senhora receberá o que lhe prometi, e mais, partirá sem perda. Eu assumirei sozinho a contestação, a vergonha e o que vier depois. Verity ficou imóvel. Aquilo era, ao mesmo tempo, uma porta aberta e uma ofensa nova, uma forma de proteção e uma forma de expulsão antes que ela mesma decidisse se ficaria. Tobias permaneceu junto à janela, sem olhar para ela, já certo de que a oferta, por mais bem intencionada que parecesse, poderia ser a frase mais insuportável que já lhe dissera. E então Verity deu um passo à frente, devagar, sentindo que a resposta que sairia de sua boca mudaria tudo dali em diante. A resposta dela veio antes que a coragem tivesse tempo de esfriar. Não, Vossa Graça. Tobias ergueu os olhos da janela devagar, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. A vela entre eles lançava uma luz baixa sobre a borda da mesa, sobre o bilhete anônimo, sobre a tensão quieta no quarto. Verity sustentou o olhar dele sem elevar a voz. Não partirei para lhe poupar de um escândalo que já começou. E não aceitarei dinheiro para desaparecer como se eu tivesse sido um erro administrativo. A frase atingiu em cheio. Ele não tentou apará-la. Foi quase isso. Houve um silêncio curto. Do corredor vinha apenas o sopro do vento atravessando as frestas. Tobias levou a mão ao espaldar da cadeira, apertando a madeira com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Pretendia oferecer-lhe saída. Uma saída para quem, de fato? Para mim ou para o senhor? Ele não respondeu de imediato, e nessa pausa, Verity entendeu mais do que em muitas explicações. Havia culpa ali, sim, mas havia também medo. Não o medo de perder a propriedade, que era real. O medo de arrastá-la para dentro de uma guerra de olhares, regras e humilhações, onde ele nascera treinado e ela não. Ainda assim, ela deu outro passo. Casei-me sabendo que isto seria difícil. Não pretendo recuar na primeira ameaça vinda de um corredor ou de um primo ressentido. Se Silas deseja provar que este matrimônio é vazio, então não o ajudaremos mantendo-o vazio por hábito. Tobias fechou os olhos por um instante, só um instante. Quando tornou a abri-los, havia ali algo novo. Não ternura, ainda não, mas respeito, duro, involuntário, impossível de esconder. Então, o que propõe? Verity sentou-se à mesa e puxou para si o bilhete anônimo, alisando-o com a ponta dos dedos. O papel áspero raspou de leve sob sua unha. Primeiro, que deixemos de fingir que a casa não observa. Ela observa. O porto observa. Seu primo paga para observar. Portanto, certas coisas precisam ser vistas sem vulgaridade e sem teatro. Que coisas? Que sou recebida nesta casa como esposa e não como pensionista, que o senhor fala comigo diante dos criados, que minha presença em certos assuntos da propriedade não é acidente, que não entro e saio como hóspede tolerada. Ele ouviu tudo sem interromper. Era estranho, e talvez novo para ambos, vê-la sentada em seu quarto de duquesa, delineando estratégia com a calma de quem organizava uma sala de aula barulhenta. E isso bastará? Ele perguntou. Não sei. Mas sei que a distância excessiva já começou a trabalhar a favor de Silas. Tobias começou a andar devagar pelo quarto. 2 passos até a lareira, 2 de volta. O fogo lhe marcava o perfil, e Verity pensou, sem querer pensar, que ele parecia mais vivo quando contrariado do que quando obedecia ao próprio luto. Se eu a apresentar formalmente aos arrendatários no sábado, disse enfim, haverá comentários. Já há. Se a senhora aparecer ao meu lado na inspeção dos casebres do porto, dirão que estou usando sua origem para conquistar simpatia. Que digam, ao menos dessa vez estarão falando de algo verdadeiro.
Aquilo fez com que ele a fitasse de um modo diferente, mais atento, mais demorado, como se estivesse tentando entender de onde vinha aquela coragem tranquila que não se parecia com um desafio juvenil nem com ambição. Então Tobias inclinou a cabeça uma vez. Muito bem. Faremos à sua maneira, em parte. Em parte? A senhora será apresentada. Caminhará comigo entre os arrendatários, e não haverá mais bilhetes com instruções domésticas. Verity quase sorriu, mas se conteve. É um começo. Ele deu mais um passo, aproximando-se da mesa. O bastante para que a luz revelasse a exaustão em seu rosto, e algo mais difícil de nomear. Talvez alívio, talvez simples rendição ao fato de que ela não seria fácil de afastar. Há outra coisa, disse ele. Verity aguardou. No sábado, entre os pescadores da Enseada Baixa, vive uma viúva chamada Martha Trevelyan. Ela perdeu 2 filhos no mar. Desde o naufrágio da minha família, recusa-se a tirar o chapéu para mim. O quarto pareceu esfriar de novo. E por que me diz isso agora? Tobias voltou o rosto para a janela escura. Porque, se a senhora vier comigo, ouvirá dela uma verdade que nem esta casa ousa dizer em voz alta. O sábado amanheceu com um vento cru vindo do mar e um céu tão baixo que parecia pesar sobre os telhados do porto. Tobias não voltou atrás. Mandou preparar o cavalo para si, uma égua mansa para Verity, e desceu com ela até a Enseada Baixa sem cortejo, sem aparato, sem qualquer tentativa de transformar a visita em exibição. Ainda assim, sua simples presença juntos já bastava para atrair olhos. Homens interrompiam o remendo das redes, mulheres erguiam a cabeça das bacias, crianças descalças corriam atrás por alguns passos antes de serem chamadas de volta. Verity sentia o frio atravessar a lã do casaco e chegar aos braços, mas o desconforto maior vinha de outra coisa. Caminhar ao lado dele daquele jeito mudava a posição dela no mundo diante de cada pessoa que os via. Alguns a olhavam com curiosidade franca, outros com ressentimento, outros ainda com uma cautela estranha, como se estivessem tentando decidir se a professora do Porto continuava sendo uma das suas ou se já pertencia àquela casa no alto do penhasco. Tobias apresentou-a sem floreio, ao carpinteiro que reclamava das tábuas podres do ancoradouro, ao velho casal cuja parede norte deixava entrar água de chuva, à mãe de 3 meninas que ainda usavam o mesmo cobertor no inverno. Não falava muito, mas falava o bastante. Minha esposa, a duquesa, a senhora Verity, cada forma de nomeá-la tinha peso próprio, e Verity percebeu que ele estava fazendo exatamente o que prometera, deixá-la ser vista, sem disfarce e sem condescendência. Foi perto do meio-dia que encontraram Martha Trevelyan. A casa dela ficava na borda da enseada, quase colada à pedra, com a porta marcada de sal e o telhado afundando de um lado. A velha estava do lado de fora, quebrando o gelo fino de um balde com o cabo de uma colher de ferro. Tinha o rosto cavado pelo vento e os olhos tão claros que pareciam duros como vidro. Quando Tobias se aproximou, ela não fez reverência, nem sequer largou a colher. Marta, disse ele. Vossa Graça, respondeu ela, num tom que não continha respeito nem desafio aberto, apenas exatidão. Verity sentiu a tensão passar de um para o outro como uma corda puxada demais. Tobias perguntou pelo telhado, pelo filho da neta, pelo estado das provisões. A velha respondeu a tudo em poucas palavras. Depois olhou para Verity com atenção demorada. Então esta é a nova senhora? É minha esposa, disse Tobias. Marta fungou, como se o vento lhe doesse no peito. Esposa ou testemunha? A frase caiu no ar úmido, e ninguém em volta fingiu não ouvir. Verity sentiu o sangue aquecer no rosto. Tobias não se moveu. Marta, disse ele, com voz controlada, não a desrespeite. Eu? A velha soltou uma risada breve, seca como rede endurecida. Não sou eu quem desrespeita. O mar já levou bastante desta costa, sem que tu passes anos punindo os vivos por isso. O silêncio que se seguiu foi tão brusco que até as gaivotas pareceram mais distantes. Verity voltou-se para Tobias. O rosto dele não mudara muito, mas algo ali havia endurecido de um modo perigoso, como gelo formando por dentro da água. Marta apoiou-se no balde e continuou, agora olhando direto para ele. Os mortos não precisam da tua penitência. Quem precisa são os que ficaram. E se vais trazer uma mulher para dentro daquela casa, ao menos não a uses para continuar enterrado. Tobias ficou imóvel por um segundo a mais do que seria natural. Depois tirou o chapéu, muito devagar,
como se o gesto custasse mais do que deveria, e disse apenas: "Vamos." Mas quando se afastaram da enseada e o vento cobriu as vozes alheias, Verity percebeu que ele já não caminhava como homem ofendido. Caminhava como alguém atingido num lugar que havia tentado manter fechado a qualquer preço. Na volta para Ranmouth, Tobias falou tão pouco que o som mais constante entre os dois foi o das patas dos cavalos afundando na estrada úmida. Verity não tentou arrancar dele uma resposta imediata ao que Martha Trevelyan dissera. Havia dores que, se tocadas cedo demais, se fechavam como punho. Verity percebia a mudança. Ele já não carregava o silêncio como antes, com aquela rigidez quase gelada. Agora havia nele uma perturbação viva, um pensamento em movimento, como maré presa entre pedras. Ao chegarem ao solar à beira do penhasco, Tobias ajudou-a a descer da égua com a correção de sempre, mas sua mão permaneceu por um segundo a mais no pulso dela. O bastante, porém, para que Verity sentisse o calor daquele toque até depois que ele a soltou. Naquela noite, sem recado formal, sem criada intermediando nada, ela subiu a torre voltada para o mar por conta própria. O fogo já ardia. Havia pão, peixe e chá na mesa estreita, como da primeira vez. Tobias ergueu os olhos quando ela entrou, e desta vez não pareceu apanhado em falta. Pareceu, só, aliviado por não precisar convidá-la nem dispensá-la. Verity trouxe consigo um pequeno embrulho de pano. Thomas desenhou isto hoje, disse, colocando na mesa uma folha dobrada. Insistiu que o farol de Ranmouth parece torto em dias de vento. Tobias abriu o papel. Era um risco infantil do promontório, da água escura abaixo e da torre do farol inclinada de um jeito impossível. Para surpresa dela, um canto da boca dele cedeu. Está melhor do que o último mapa costeiro feito por um primo meu aos 10 anos. Então o senhor já foi menino bastante para desenhar mal? Fui menino bastante para acreditar que o mar obedecia a linhas de tinta. Aquilo abriu um caminho estreito, mas real. Nas noites que vieram, as ceias simples de inverno passaram a acolher pequenas coisas trazidas por ela. Um punhado de hortelã seca para melhorar o chá, um caderno gasto de leitura, um botão perdido que uma aluna jurara ser de sorte. Tobias, em troca, começou a deixar na mesa coisas que pertenciam ao seu próprio mundo. Um antigo livro de marés com margens anotadas pelo pai, um mapa das enseadas menores da propriedade, uma bússola de latão já sem brilho, que ele girava entre os dedos quando pensava antes de falar. Pouco a pouco, sem anúncio, foram aprendendo a partilhar o tipo de silêncio que não humilha. Às vezes ele lhe perguntava pelas crianças do porto. Às vezes ela o ouvia falar das correntes, dos arrecifes escondidos, dos barcos que podiam, ou não, atracar em certas luas. Era outra coisa. Confiança em estado inicial, cautelosa, quase severa, e justamente por isso, preciosa. Foi numa dessas noites que Verity o viu abrir na mesa um mapa maior da costa norte da propriedade. Ele apontou uma curva do litoral com o cabo da faca. Aqui, disse em voz baixa, foi onde encontrei os destroços. Ela não falou. Não precisava. O fogo estalou. O chá soltou uma faixa fina de vapor entre ambos. Tobias manteve os olhos no papel, como se ainda precisasse da linha da costa para não se perder na memória. Mas, antes que ele dissesse mais, o som de rodas sobre o cascalho subiu da escuridão lá embaixo. Não era o carro de serviço da casa. Era leve demais para a carga e rápido demais para a visita cortês. Tobias endireitou-se na cadeira. Verity foi até a janela funda, olhou para baixo e viu uma carruagem elegante parar diante da porta principal, com o brasão de Silas Vane pintado na lateral. O nome de Silas mudou o ar da torre mais depressa do que qualquer rajada do mar. Tobias já estava de pé antes mesmo de Verity se afastar da janela. O rosto dele se fechou de tal maneira que, por um instante, pareceu voltar ao homem duro e distante da biblioteca pequena, aquele que fizera uma proposta de casamento como quem redige uma cláusula. Mas havia algo diferente agora. Antes, ele se recolhia. Desta vez, ele descia para enfrentar. "Fique aqui", disse. Verity voltou-se para ele imediatamente. "Não." A resposta saiu tão pronta que o fez parar com a mão no encosto da cadeira. O fogo estalava baixo entre os dois. Lá embaixo, ouviam-se vozes abafadas, passos no vestíbulo, o rodar de rodas cessando por completo no pátio de pedra. Silas veio para ver. Ela continuou. "Se eu desaparecer justamente agora, terá metade do que deseja." Tobias sustentou o olhar dela por um breve momento. Depois assentiu, uma vez, seco. "Então venha." Desceram juntos a escada estreita.
O cheiro de fumaça da lareira ficou para trás e foi substituído pelo frio dos corredores e pelo leve perfume de cera do grande vestíbulo. Quando chegaram ao patamar principal, a porta já estava aberta. Um criado recebia mantos molhados de 2 homens. Um deles era Silas Vane. Ele era mais jovem do que Verity esperava, ou talvez apenas mais conservado pelo conforto. Tinha o rosto bem feito, de quem nascera sabendo sorrir diante de pessoas úteis, e roupas impecáveis demais para aquela estrada de vento e lama. Ao lado dele, magro como uma pena de escrita, estava um cavalheiro de nariz estreito e luvas claras. O procurador, sem dúvida. Silas virou-se ao ouvir os passos. Seus olhos pousaram primeiro em Tobias, depois deslizaram para Verity, e o sorriso que lhe veio aos lábios era cortês o suficiente para ser insultuoso. «Primo», disse ele, tirando as luvas devagar. «Perdoa a hora. Soube da novidade e considerei meu dever vir apresentar felicitações». Tobias não desceu o último degrau até que Verity estivesse ao seu lado. «Teu senso de dever amadureceu tarde», respondeu. Silas soltou uma risada breve, como se aceitasse o golpe por esporte. Então inclinou-se para Verity. «Vossa Graça, uma alegria conhecer, enfim, a senhora que trouxe tão rápida transformação a Ranmouth». Verity fez a reverência exata que o protocolo exigia. Nem mais, nem menos. «O senhor é muito generoso». «Não, só atento». Os olhos dele faiscaram por um instante. Toda a costa comenta o casamento. Confesso que fiquei curioso a respeito da dama que conquistou em tão pouco tempo o consentimento de um homem reservado. O procurador ao lado dele observava tudo sem disfarce, memorizando posições, expressões, distâncias. Verity percebeu. Tobias percebeu também. «Não estamos recebendo visitas», disse o duque. «Mas estás recebendo família», replicou Silas, como se a palavra ainda pudesse significar amparo entre homens assim. «Além disso, pensei que uma breve ceia talvez fosse apropriada. Estamos enregelados. A estrada, tu sabes, estava péssima. Era armadilha em forma de polidez. Se Tobias recusasse, pareceria hostil e desequilibrado. Se aceitasse, ofereceria a Silas horas dentro da casa para medir o que quisesse medir». O silêncio estendeu-se por um instante comprido demais. A criadagem mantinha os olhos baixos, mas ninguém deixava de escutar. Verity sentiu o peso da observação como uma mão fria entre as omoplatas. Foi então que Tobias fez algo pequeno, e para quem o conhecia, imenso. Sem olhar para Silas, ele estendeu a mão para trás e encontrou a de Verity ao lado da escada. Tomou-a, firme, à vista de todos. Depois disse, com uma calma que soou mais cortante do que qualquer grosseria: «Minha esposa e eu estávamos prestes a tomar nossa refeição. Se desejas calor e pão, serás servido na sala de carvalho». Silas sorriu outra vez, mais fino agora, porque entendera o gesto, e entendera também que o jogo havia acabado de mudar. Mas, quando o primo inclinou a cabeça em falsa gratidão, seus olhos desceram para as mãos unidas dos dois, e demoraram-se ali com uma atenção que prometia coisa pior do que um simples jantar. A atenção de Silas às mãos deles não foi um detalhe passageiro. A sala de carvalho foi preparada depressa, com fogo alto, pão, carne fria, queijo duro e vinho que o primo aceitou como se lhe fosse devido. Tobias não permitiu que a ceia se prolongasse na torre. Também não se sentou à mesa com o visitante como anfitrião amável. Permaneceu apenas o necessário, com Verity ao seu lado, enquanto o procurador de luvas claras observava a disposição dos lugares, o tom das vozes, até o modo como um criado se dirigia à nova duquesa. Era um jantar sem intimidade e sem paz, sustentado por polidez tão rígida que quase rangia como as janelas ao vento. Silas falava com leveza estudada. Perguntava pela escola do Porto, pelo estado das alas fechadas da casa, pelo bem-estar da prima recém-adquirida com um interesse afiado demais para ser sincero. Verity respondia com compostura. Tobias, quando respondia, fazia-o em frases curtas. O primo, então, tentava preencher o espaço. «Suponho», disse em certo momento, limpando os dedos no guardanapo, «que um enlace tão recente ainda encontre seus próprios costumes. Cada casa tem seus arranjos». Tobias ergueu os olhos. «Ranmouth sempre teve os seus». Silas sorriu. «Justamente. E nada desperta mais curiosidade no condado do que uma mudança de costumes sob um teto antigo». O procurador não comeu quase nada, bebeu pouco, escutou tudo.
Quando afinal os hóspedes se retiraram para os aposentos que lhes foram designados na ala de visitas, já era tarde, e o corredor principal estava tomado pelo cheiro de cera derretida e lenha cansada. Tobias acompanhou Verity até o início da ala leste sem tocá-la. Parou ali, sob a luz trêmula de um castiçal de parede. "Lamento esta noite", disse ele. Foi uma inspeção. Ele aceitou a correção com um movimento quase imperceptível. Silas viu menos do que desejava. Verity olhou para a escuridão do corredor atrás dele, depois de volta para o rosto dele. Talvez. Mas viu o suficiente para continuar procurando. Tobias pareceu querer dizer algo mais. Não disse. Inclinou a cabeça e se afastou, os passos firmes sobre o assoalho antigo. Verity entrou no quarto sentindo o cansaço nos ombros e uma inquietação ainda pior debaixo dele. Aquela casa a examinava por todos os lados. Silas a examinava. O procurador a examinava. E a parte mais cruel era saber que havia um ponto em que todos pareciam convergir. Não nas palavras, mas no espaço entre duas portas fechadas à noite. Na manhã seguinte, esse pensamento ganhou voz. Verity desceu cedo, antes da escola, e passou pela sala de roupa branca em busca da senhora Morrow. A porta estava entreaberta. Lá dentro, duas criadas dobravam lençóis, e o linho seco fazia um som baixo de asa ao ser sacudido. Uma delas, a mais velha, falava em tom quase cochichado. Se fosse casamento de verdade, a senhora não subiria sozinha toda a noite. A outra soltou uma risadinha nervosa. E o primo percebeu. Homens assim percebem. Verity parou no corredor. Não fez ruído. O sangue subiu-lhe ao rosto, quente e humilhante. Não pela malícia barata das criadas, mas pela brutalidade simples do mundo. Todo o resto podia ser elegante, o morgadio, os títulos, os papéis, os jantares formais. No fim, gente suficiente sempre acabava reduzindo o matrimônio ao quarto onde a mulher dorme. Ela se afastou antes que fosse vista. Caminhou até a escada lateral com passos firmes demais para não parecer em fuga. No patamar, encontrou Tobias subindo do andar térreo. Ele trazia cartas na mão e o rosto fechado de quem dormira mal. Bastou um olhar para perceber que algo havia acontecido. O que foi? Verity abriu a boca, fechou-a, e por um segundo quase disse que não era nada. Mas já havia havido silêncio demais entre eles por coisas graves. "Ouvi suas criadas", respondeu ela. "E agora sei exatamente qual peça do meu corpo esta casa considera prova suficiente de casamento." A expressão dele mudou. E antes que Tobias pudesse responder, um trovão rebentou tão perto do penhasco que as janelas estremeceram em toda a ala. O trovão pareceu passar por dentro das paredes, e por um instante os dois ficaram imóveis, como se a própria casa tivesse respondido àquela frase cruel. Tobias foi o primeiro a se mover, em direção à escada principal, com uma tensão abrupta no corpo. "A janela da galeria oeste", disse, já virando o rosto para o corredor. Quando o vento muda assim, ela cede. Verity ainda sentia a humilhação acesa no peito, mas reconheceu o tom de urgência prática. Seguiu-o sem outra palavra. Desceram e cruzaram o corredor comprido enquanto o temporal ganhava força. As janelas tremiam nos caixilhos. O ar cheirava a chuva entrando por frestas antigas, pedra molhada e fumaça espalhada por correntes cruzadas. Ao chegarem à galeria, encontraram exatamente o que Tobias previra. Uma das vidraças altas batera contra o fecho, rachando num canto, e o vento agora atirava respingos gelados sobre o piso de madeira. Ele tentou segurar a folha da janela antes que o vidro se desfizesse de vez. Conseguiu fechá-la, mas a lingueta de metal arrancou de sua mão num golpe seco. Tobias prendeu a respiração. Verity viu o sangue quase ao mesmo tempo em que viu a expressão dele se fechar. "Deixe-me ver." "Não é nada." Era pelo menos o bastante. O corte atravessava a base do polegar e manchava depressa o punho da camisa. Verity não lhe pediu licença de novo. Tomou-o pelo braço e o conduziu até a pequena mesa encostada à parede. Encontrou um pano limpo no aparador. Despejou água do jarro numa bacia
e com a firmeza que usava para tratar joelhos ralados e dedos presos em portas de escola, começou a limpar o ferimento. Tobias não protestou desta vez. Ficou apenas olhando para a mão dele entre as mãos dela, como se a cena lhe fosse estranha demais para caber no mundo que construíra. O sangue se diluía na água fria em fios cor de vinho. Verity sentia a pele dele quente sob os dedos, a pulsação forte no pulso, o leve tremor que não vinha da dor. O Senhor impôs distância a esta casa inteira, disse ela, sem erguer os olhos, e agora sofre porque duas criadas disseram em voz baixa o que o resto do mundo pensa em voz muda. Ele soltou uma respiração curta. Eu não sofro pelas criadas. Não? Não. A voz saiu mais baixa, mais áspera. Sofro por saber que a expus a isso. Verity apertou o pano dobrado sobre o corte. Tobias estremeceu, mas não recuou. Eu sabia que haveria vigilância, respondeu ela. O que eu não sabia era que o Senhor preferiria me manter do lado de fora até mesmo para me poupar. Ela ergueu os olhos então. Ela estava muito perto. Perto o bastante para que ela visse o cansaço real, não social. Perto o bastante para notar que havia medo ali. Não medo dela, medo do que significava deixar outra pessoa atravessar sua dor e ainda ficar. Impus distância, disse Tobias quase num sussurro, porque qualquer coisa mais próxima parecia deslealdade. A quem? Ele fechou os olhos por um instante. Aos mortos, a ela, às crianças, a tudo o que afundou naquela noite. A confissão ficou entre eles, nua e insuportável. Verity amarrou o pano em torno da mão dele com cuidado, sentindo que aquele gesto simples estava tocando alguma coisa muito mais funda do que carne aberta. Quando terminou, não soltou de imediato a mão dele. Eu aceitei este casamento por necessidade, disse, e a própria verdade lhe soou mais clara do que nunca naquela galeria sacudida pelo temporal. Mas não fiquei nestas últimas semanas por necessidade. Os olhos dele se abriram devagar. O vento tornou a golpear a janela mais forte. Em algum lugar acima, uma porta bateu. Tobias olhou para os dedos dela ainda em torno da sua mão enfaixada, depois para o corredor escuro que levava de volta à ala leste. Não desça sozinha esta noite, disse. E, antes que Verity pudesse responder, ele acrescentou, com a voz tão contida que quase doía ouvi-la. Há um quarto pequeno ao lado da torre, se a senhora aceitar usá-lo. O pedido dele ficou no ar enquanto a tempestade corria pelos corredores como um animal solto. Verity ouviu o vento bater nas janelas altas, ouviu o eco do trovão descendo pelas pedras da casa e soube que qualquer resposta apressada faria daquela noite algo menor do que ela realmente era. Tobias permanecia diante dela com a mão enfaixada, sem avançar, sem pressionar, como se oferecer o pequeno quarto junto à torre já lhe custasse mais do que deveria custar a um homem casado. Se eu aceitar, disse ela enfim, não será para satisfazer criadas, primo algum ou cláusula de morgadio. Eu sei. Será porque não desejo atravessar esta casa inteira para me deitar sozinha depois do que foi dito aqui. A sinceridade pareceu atingi-lo mais profundamente do que qualquer recusa o teria atingido. Ele inclinou a cabeça, devagar. Então venha. Subiram em silêncio. Não o silêncio frio dos primeiros dias, mas outro, cheio de consciência um do outro. A escada de pedra guardava o calor da mão dele sobre o corrimão, e o fogo da torre, quando chegaram, lançava uma claridade baixa e estável sobre a mesa, os livros de maré, a caneca esquecida, o prato ainda com migalhas de pão. Tobias abriu uma porta estreita junto à parede curva. O aposento era pequeno, quase monástico, mas limpo. Havia uma cama simples, uma arca baixa, uma bacia de louça e uma janela funda por onde se via apenas o mar negro riscado de espuma branca. Minha mãe usava este quarto quando queria ouvir o farol sem o resto da casa, disse ele, e era a primeira vez que falava da mãe sem aquela rigidez de mausoléu. Verity pousou a mão no batente. O quarto cheirava a linho seco, pedra fria e um resto distante de alfazema guardada havia muito tempo. Não era quarto de esposa no sentido que o mundo reconheceria. Também não era exílio. Era uma proximidade possível, escolhida com esforço. Tobias ficou do lado de fora. Boa noite, Verity. O nome dela, dito sem título, quase a fez perder o fôlego. Quando fechou a porta, ouvi os passos dele voltando para a torre. Depois, mais tarde, o peso do silêncio entre aquela parede e a seguinte, sabendo que ele estava ali, do outro lado, acordado também.
O mar batia nos rochedos. Uma vez ou outra, o vento fazia a janela gemer. Ela dormiu pouco, mas, pela primeira vez desde o casamento, não se sentiu deixada à margem da casa que passara a habitar. Ao amanhecer, desceu da pequena câmara com o som de pratos vindo do térreo e encontrou Tobias já esperando no patamar, vestido para o dia, a mão ainda enfaixada. Havia uma estranheza nova entre os dois, mas era uma estranheza quente, viva. Desceram juntos para o desjejum. O mordomo levantou os olhos. A criada do chá quase deixou a colher cair. Ninguém comentou nada, e, no entanto, a casa inteira pareceu ouvir. Tobias puxou a cadeira para ela diante da mesa da sala menor. Verity sentou-se. O pão estava fresco, a manteiga fria demais, o chá forte. Coisas simples, visíveis, reais. Foi nesse instante que o lacaio entrou com uma bandeja e uma carta lacrada. Veio de Greyton, Vossa Graça. Tobias quebrou o selo. Leu uma vez, depois outra. O rosto não empalideceu, mas endureceu, de um jeito que fez Verity pousar a xícara sem beber. O que foi? Ele ergueu os olhos para ela. Silas não pretende mais apenas observar. Colocou a carta sobre a mesa, virando-a para que ela lesse a linha central. Ele requereu inspeção formal e colheita de depoimentos sobre a validade moral do nosso matrimônio. A carta ficou aberta entre a manteiga fria e a xícara de chá, e nenhum dos dois voltou a comer. Do lado de fora, a tempestade da noite anterior ainda deixara o céu pesado, mas o pior agora não vinha do mar. Vinha em papel timbrado, em linguagem correta, em frases longas o bastante para esconder malícia dentro de formalidade. Silas pedira averiguação. Queria depoimentos de criados, do pároco, de arrendatários, de quem pudesse falar da vida doméstica do casal. Queria transformar o cotidiano de Ranmouth em campo de prova. Tobias leu a carta mais uma vez e a dobrou com uma precisão quase violenta. Anstruther virá hoje. Verity assentiu, mas os olhos permaneceram no selo rompido sobre a mesa. Ele quer mais do que vexame. Quer rotina, quer detalhe, quer distância convertida em argumento. Sim, e se encontrar contradições, fará delas uma história. Tobias ergueu o rosto. Havia exaustão nele, mas também uma espécie de decisão cansada, como quem já entende que o combate não pode mais ser evitado. Anstruther chegou pouco antes do meio-dia com botas salpicadas de lama e o ar de um homem que preferiria arbitrar a partilha de talheres de prata a discutir a legitimidade moral de um casamento. Recolheram-se os três à biblioteca pequena. O advogado espalhou cartas, regulamentos, cópias do morgadio e notas trazidas às pressas do tribunal competente. O cheiro de papel úmido, couro e tinta tomou a sala. O pedido de Silas não é absurdo em forma, explicou ele. É odioso em intenção. Ele alegará que o enlace foi contraído por necessidade patrimonial, sem vida conjugal substancial, e sustentado apenas por aparência pública recente. Verity ouviu aquilo sem baixar os olhos. Dói mais quando a verdade e a calúnia se misturam bem. O casamento, no começo, fora de fato uma necessidade patrimonial. A diferença estava em tudo o que viera depois, e em como provar o invisível sem trair a própria dignidade. Quais testemunhos pesam mais? Perguntou ela. O pároco, a governanta, criados de quarto se falarem, qualquer observação continuada sobre hábitos do casal. Também contam aparições públicas, mesa partilhada, residência comum. Anstruther limpou os óculos com o lenço. Mas, infelizmente, em disputas assim, insinuação social às vezes viaja à frente da prova. Tobias apoiou a mão boa na borda da mesa. Então diremos a verdade. O advogado levantou a cabeça. A verdade inteira, Vossa Graça, ou a verdade útil? O silêncio que se seguiu teve peso de pedra. Verity virou-se devagar para Tobias. Era essa a pergunta real. Não se tratava mais de parecer marido e mulher diante da casa. Tratava-se de decidir se salvariam Ranmouth com uma versão conveniente, ou com algo mais difícil. Não mentirei sob juramento, disse ela primeiro, calma. Anstruther pareceu esperar essa resposta dela. O que o inquietava era a resposta de Tobias. Ele caminhou até a janela, olhando por um momento para o promontório e o mar baço além dele. Quando falou, não voltou o rosto. Se eu disser como isto começou, Silas usará cada palavra contra nós. E se não disser? Verity perguntou. Usará o resto. Anstruther passou a mão pelo maxilar. Há ainda tempo de coordenar depoimentos.
de instruir a criadagem a falar apenas o necessário, de enfatizar a ordem da casa e a aceitação social recente. Não chamo isso de mentira. Chamo de prudência. Verity sentiu a proposta como um gosto metálico na boca. Prudência. Outro nome para arranjo. Outro nome para empurrar a verdade até que ela caiba onde convém. Tobias permaneceu junto à janela, imóvel. Então, sem olhar para nenhum dos dois, ele disse algo que fez Anstruther prender a respiração e Verity apertar os dedos contra a saia. Talvez a pior fraude não seja o que Silas pretende provar, murmurou ele. Talvez a pior fraude tenha sido o que eu próprio tentei fazer quando assinei aquele casamento. Ao meio da manhã, o golpe veio de um lugar que Verity julgava menos cruel do que Greythorn, e por isso doeu mais. Na escola do Porto, um rapaz entrou sem fôlego, trazendo um envelope dobrado e um recado de Anstruther. Não era a carta em si o pior. Era a cópia anexada, limpa demais, com a assinatura de Jonas Preen. O mesmo que lhe levara carvão em dezembro, o mesmo que pedira paciência para a filha aprender a soletrar o próprio nome. Agora, por dívida e pressão, ele jurara ter visto mais do que viu, e escrito para dar a Silas a cor de honestidade que ele precisava. Tu sabe como um nome, quando cai na tinta certa, pode ferir mais do que um grito. Verity ficou olhando para aquela linha por tempo demais. Depois dobrou a carta com mãos quase firmes e voltou ao solar sem dizer palavra a ninguém no cais. A subida pelo penhasco pareceu mais longa do que de costume. O vento vinha com cheiro de sal cru e pedra molhada, e cada curva da estrada lhe lembrava que a casa acima não era refúgio, mas prova. Quando entrou no quarto pequeno ao lado da torre voltada para o mar, fechou a porta atrás de si e pôs a mão sobre a arca baixa. Abriu-a, tirou o broche de sua mãe, 2 livros gastos e a fita que usava para o cabelo. Depois parou, com a respiração curta, sem saber se estava arrumando uma mala ou se preparando para fugir. Foi então que Tobias a encontrou. Ele não perguntou de imediato. Bastou olhar a arca aberta, os livros sobre a cama, o modo como ela mantinha o corpo ereto demais para alguém que já decidira sair. O rosto dele endureceu por um instante, não de raiva, mas de medo. Verity, ela ergueu a carta. A folha tremia só um pouco. Não aceitei este casamento de fria distância para virar moeda de tribunal, e não aceitei a humilhação de ser observada por criados, primo nenhum, nem pelo homem que me ensinou a confiar em um nome no papel. Tobias atravessou o quarto devagar, parou para vê-la sem tocar. Eu não pedi para que você fosse ferida assim, mas aconteceu, e não foi só comigo. A voz dela baixou, mas não cedeu. Se eu ficar, fico inteira, não para salvar sua casa, não para servir de prova conveniente. Fico porque escolhi ficar. E se o senhor quer que eu permaneça aqui, então terá de parar de esconder a parte da verdade que ainda o assusta. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando tornou a abri-los, havia cansaço, culpa e alguma coisa mais funda, quase dolorida de tão contida. Eu tenho medo de que, se eu disser tudo, você veja apenas o homem que assinou esse enlace por necessidade. Verity segurou a arca pela borda. Então diga tudo. Nesse instante, passos apressados cruzaram o corredor de pedra. Alguém bateu a porta uma vez, sem entrar. A voz do criado veio abafada do lado de fora. Vossa Graça, chegou outro papel, e desta vez a assinatura é de dentro da casa. A decisão veio antes que o medo pudesse enrijecê-la. Então leia tudo, disse Verity, e a voz saiu mais baixa do que queria, mais firme. Se há um papel dentro desta casa que me acusa, eu quero vê-lo. E se há uma verdade que o senhor ainda guarda por medo, hoje é o dia de deixá-la em pé, sem enfeite. Tobias ficou parado por um segundo, depois assentiu. Foi um movimento pequeno, mas nele havia algo de rendição que não se parecia com derrota. Do corredor veio novamente o passo apressado. O criado abriu só o bastante para entregar uma segunda folha dobrada, sem entrar no quarto. Tobias tomou o papel e leu. O rosto não se alterou muito. Ainda assim, quando ergueu os olhos, Verity soube que aquela carta era pior do que a anterior. Quem assinou? Perguntou ela. Mrs. Croft, respondeu ele, com um cansaço que parecia arrancado da própria pedra. Verity sentiu o quarto afundar ao redor dela por um instante. A senhora Croft. A mulher que lhe abrira portas, ajeitara lençóis, engolira anos de silêncio sem jamais trair o tom. Tobias passou os dedos pela margem da folha. Ela não escreveu por crueldade, disse baixo. Escreveu por medo.
O bilhete tinha poucas linhas e por isso mesmo fazia mais estrago. Não acusava com estilo, apenas confirmava. Falava da ala leste, da torre voltada para o mar, das ceias simples de inverno, da maneira como Verity passava as noites longe dos aposentos do duque. Falava, sobretudo, com a linguagem sórdida de quem deseja parecer sóbrio. Uma casa respeitável não sustentaria tal disposição por muito tempo. Verity não pisou para trás, mas o ar saiu dela com dificuldade. Então era isso que esperavam? Perguntou. Não um anel? Não um registro? Esperavam minha entrega a uma cama para chamar de prova o que ninguém aqui ousa dizer em voz alta? Tobias fechou a carta devagar. É o bastante para a disputa de Silas. E para a sua consciência? A pergunta atingiu o centro do silêncio. Ele passou a mão pelo rosto, primeiro sobre os olhos, depois pela boca, como quem procura uma palavra que não chega. Quando falou, a voz vinha quebrada de honestidade. Minha consciência me diz que fui eu quem quis a distância primeiro. Eu disse que seria suficiente. Eu disse que a lei bastaria. E deixei que você fosse lida como uma condição, quando já era mais do que isso. Verity ficou muito quieta. O quarto, com a arca aberta e a janela fechada contra a chuva, parecia menor do que nunca. Ainda assim, pela primeira vez, a verdade não parecia um inimigo. Parecia uma coisa áspera que ambos poderiam tocar sem se ferir mais fundo. Então diga isso, respondeu ela. Dizer o quê? A verdade inteira. Não a versão útil. Não a versão segura. A que lhe custa. Tobias olhou para a segunda carta, depois para ela. Que comecei este casamento por dever e vergonha. Que lhe ofereci distância para não me aproximar de ninguém depois de perder todos os que amei. E que... Ele parou, a garganta trabalhando visivelmente. E que, quando a vi permanecer, a casa deixou de parecer uma prisão vazia. Verity sentiu a frase como um calor súbito e perigoso. Antes que qualquer um dos dois pudesse continuar, uma batida mais forte veio da porta. O criado abriu dessa vez com o rosto pálido. Vossa Graça, disse ele, quase sem ar. Há uma carruagem na entrada. E o cavalheiro que desceu diz que vem em nome do tribunal. A presença dele não trouxe alívio, trouxe medida. Cada palavra dita naquela antecâmara parecia já estar sendo pesada por mãos que não se viam. Ele falava com correção, com a polidez seca de quem registrava uma casa inteira no papel. Mas havia algo no seu olhar que buscava falhas. Tobias respondeu com o mesmo tipo de contenção, mas Verity percebeu, pela maneira como ele mantinha o ombro firme e a mão boa pousada sobre o encosto da cadeira, que estava a um passo de romper. Foi quando o som veio de fora, alto e urgente. Um cocheiro no pátio, depois um criado correndo pelo corredor, e por fim a voz ofegante da Sra. Morrow. Maré alta fora de hora, e o vento virou para norte. Ele virou o rosto para a janela. Verity fez o mesmo. O vidro, escurecido pela chuva, devolvia apenas o brilho pálido das lamparinas e o tremor da tarde em desordem. Lá embaixo, no porto, as pessoas já se moviam como formigas em risco. Havia algo no ar que não era só chuva, era aviso. Tobias se ergueu primeiro. Se houver casas baixas em risco, vamos agora. Ele não protestou. Apenas tomou nota, como se até a urgência pudesse ser útil mais tarde, e seguiu atrás deles quando desceram a escadaria principal. Verity foi com Tobias sem pensar em título nem em etiqueta. No vestíbulo, ele lhe entregou a capa antes de vestir a própria. O gesto era pequeno, mas diante da criadagem teve o peso de uma declaração. Não havia distância ali, só hábito partilhado de enfrentar o mau tempo. No caminho até a enseada, o vento lhes batia na face com força de sal e cinza. As gaivotas gritavam mais alto do que de costume. Quando chegaram ao cais inferior, Tobias já estava chamando os homens do ancoradouro. Mandou abrir o celeiro maior, o de ração e mantimentos, para receber as famílias das casas mais expostas. Mandou buscar cobertores do piso alto. Mandou avisar a escola do porto, onde Verity já vinha sendo ouvida como alguém com juízo e não só com livros. Levem as crianças primeiro, disse ela, já tirando as luvas. E ninguém volta para buscar baús enquanto a água estiver subindo. As mulheres obedeceram sem discutir. Havia uma ordem estranha na voz dela, algo que não vinha de comando e sim de confiança.
Tobias a viu entrar na escola para organizar os pequenos, separando os mais novos dos que ainda conseguiam carregar panos e panelas. Foi então que compreendeu, de uma forma quase dolorosa, que ela já pertencia a esse lugar tanto quanto ele. Por documento, por ação. No meio da confusão, ele aproximou-se de Tobias com o chapéu molhado na mão. Vossa Graça, disse, levantando a voz para vencer o vento. Isto pesa a seu favor. A casa e o porto, juntos, em trabalho visível, valem mais que meia dúzia de depoimentos mal intencionados. Tobias não respondeu. Estava olhando para Verity, que saía da escola com duas crianças agarradas à saia e um cobertor sobre os ombros, o rosto pálido e decidido sob a chuva fina. Naquele instante, ele pareceu menos duque do que homem, e mais homem do que jamais parecera na sala grande. Então um rapaz correu pela estrada de pedras, sem fôlego, e gritou antes mesmo de chegar ao grupo. A muralha do leste está a ceder, e tem gente ainda dentro da fileira das casas baixas. O rapaz terminou a frase quase sem ar, e por um segundo ninguém se moveu. Depois, Tobias já estava de volta à porta, o rosto duro, a mão enfaixada fechando-se outra vez sobre a maçaneta, como se a própria madeira pudesse obedecê-lo. Verity foi com ele sem pedir licença. O corredor tremia sob o vento, e o som vindo do leste era o de um muro cedendo em água saturada. Havia só a casa, a maré e os que ainda respiravam abaixo dela. Eles correram até a fileira baixa das casas com os homens do ancoradouro atrás. Tobias abriu caminho, chamando nomes, mandando retirar crianças primeiro, mulheres em seguida, velhos por último. Verity entrou na primeira porta encharcada de sal e lenha fria e encontrou duas meninas abraçadas à saia da mãe, a lamparina quase apagando. Sua voz saiu firme, mais firme do que se sentia. Capa nas costas, sapatos aqui, vão para a escola agora. Ao lado dela, Tobias arrancou uma trave do batente e segurou a moldura da porta quando um novo estalo percorreu a parede. A madeira gemeu. A água do pátio já chegava ao tornozelo. Um dos homens olhou para ele, esperando ordem. O duque não hesitou. Para o celeiro, agora! O celeiro e a escola ficaram cheios em minutos. Cobertores secos, cheiro de lã molhada, crianças chorando de susto, mulheres secando o rosto com as mãos vermelhas. No meio de tudo, a senhora. Morrow apareceu com o cabelo solto e o avental preso à cintura como uma bandeira. Trazia consigo uma lanterna, e ao vê-la, Verity entendeu que havia algo que ela precisava dizer antes que a tempestade passasse. Foi eu quem escreveu, declarou a velha sem olhar para Tobias de início. A carta. Eu achei que o silêncio protegeria esta casa. Não protegia nada, só nos deixou menor. O homem do tribunal, pálido e encharcado, anotou cada palavra. Ao redor dele, os moradores da enseada começaram a falar também. Martha Trevelyan disse que vira Tobias carregar um menino sobre a lama sem pensar no próprio casaco. O velho carpinteiro jurou que Verity passara a noite inteira na escola, mandando as crianças para o alto da escada quando a água entrou. Até as duas meninas da porta falaram, ambas ao mesmo tempo, como se quisessem assegurar que a professora e o duque haviam ficado juntos até o último minuto. Silas não conseguiu fazer a estrada chegar inteira até ali. Sua carruagem ficara presa no trecho de cascalho, e quando enfim apareceu, só viu gente comum coberta de chuva falando diante da casa que ele queria herdar. Viu o tribunal ouvindo. Viu, sobretudo, Tobias atravessar a lama até Verity e tomar-lhe as mãos com a naturalidade de quem nunca mais pensaria em separá-las. Eu disse que a lei bastaria, falou ele, sem tirar os olhos dela. Estava errado. Verity apertou os dedos dele de volta. Não, respondeu baixinho. Você estava assustado. Ele respirou fundo, como se aquela fosse a frase que faltava havia meses. Ao amanhecer, quando a água recuou da muralha do leste e deixou sobre a pedra uma renda pálida de sal, o homem do tribunal fechou o caderno e anunciou que o depoimento coletivo e a situação pública tornavam a contestação insustentável. Não soou como vitória de papel, soou como uma porta que finalmente parava de ranger. A escola, ainda úmida, manteve a luz acesa até os últimos barris serem recolocados. Lá em cima, a torre voltada para o mar continuava com a janela aberta e o vento já não parecia cobrar nada. A água levou marcas de lama, mas deixou a pedra visível outra vez. E, no vidro da escola, a chama pequena de uma vela permaneceu acesa depois que todo o resto da chuva tinha ido embora. No alto do penhasco, Tobias e Verity ficaram lado a lado, não como teste, não como promessa, mas como casa enfim habitada.
Se tu gostaste desta história, fica por aqui e se inscreve no canal para mais narrativas que chegam devagar e ficam.